convidado de hoje de Argumento é José do Carmo Mendes Júnior, secretário adjunto da Casa Civil do Governo de São Paulo. Um cargo que mistura a assistência direta ao governador com a coordenação política do governo, o chamado olho do furacão. Mendes é procurador do Estado classificado na Assessoria Técnico-Legislativa. Já ocupou os cargos de subprocurador da área do contencioso, chefe de gabinete e procurador-geral adjunto. Vale acompanhar sua conversa com Márcia Semer em Argumento, Advocacia Pública em Ação. Mendes, é um prazer receber você aqui no nosso programa Advocacia Pública em Ação. Você sabe que o objetivo do programa é nós conversarmos sobre advocacia pública e, no caso, nós que somos procuradores do Estado, vamos conversar um pouquinho sobre a Procuradoria do Estado aqui em São Paulo. Você hoje é secretário adjunto da Secretaria da Casa Civil aqui em São Paulo. O que faz, quais são as atribuições, as competências da Secretaria da Casa Civil, Mendes? A Casa Civil, diria que tem basicamente duas atribuições, que são desdobradas em outras no decreto que organiza a Casa Civil, mas enfim, eu diria que são duas basicamente. A assistência direta ao governador no exercício de suas atribuições e a coordenação política do governo. Essas são as duas atribuições básicas, que são desdobradas em outras tantas, mas eu chamaria a atenção de outras duas que não são exatamente relacionadas com essa, que eu considero importantes igualmente, que é a questão da memória. Nós temos o arquivo público vinculado à Casa Civil e também a questão do acervo dos palácios, que é de responsabilidade da Casa Civil. Mendes, a Secretaria da Casa Civil é uma secretaria de grande relevância política em todos os estados federados, assim como na União. O Ministério da Casa Civil é um ministério igualmente muito importante, exatamente para a coordenação dos atos políticos de governo. Em São Paulo, hoje e de há muito, existem dois órgãos jurídicos ligados à Casa Civil, que são a Assessoria Técnico-Legislativa e a Assessoria Jurídica do Governo. Você poderia dizer para as pessoas que estão nos ouvindo qual a competência desses órgãos, no que eles auxiliam a Secretaria da Casa Civil e o governador? A AJG, presta assistência direta na elaboração, no exame de todos os atos que competem ao governador no âmbito administrativo e normativo. E a assessoria técnico-legislativa assessora o governador diretamente, tanto na tramitação das proposições que são oriundas do parlamento, quanto naquelas que são produzidas pelo próprio Poder Executivo. Então, é uma atividade fundamental para o Estado, e principalmente para a segurança do governador, no exercício correto de suas atribuições nessas duas áreas, que são áreas vitais para o governo. Mendes, esses dois órgãos, como nós sabemos, são compostos no estado de São Paulo, também há muitos anos, por procuradores do Estado, portanto, por servidores de carreira, concursados, que integram esses órgãos na sua completude, São todos os integrantes do órgão, são procuradores do Estado, são servidores de carreira. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque historicamente no país, a gente vê que os cargos em comissão, em geral, são muito utilizados para essas atribuições mais próximas das atividades políticas governamentais. E no estado de São Paulo é uma tradição a existência desses órgãos com servidores de carreira que atuam na orientação jurídica do governo, Então, eu queria que você discorresse um pouco sobre isso e nos dissesse, você que já trabalhou na assessoria técnica legislativa, se o fato de serem integrados por servidores concursados cria algum entrave no relacionamento com o governante ou não, ou se é bem aceito, se é compreendido, enfim, acho que é importante.
Eu acho que você colocou uma questão fundamental. Primeiro que essa experiência não é usual no país, né? Nós temos, são poucas as unidades da federação que têm esse modelo, né? Principalmente no que diz respeito à assessoria técnico-legislativa, porque houve até um congresso recentemente, participou pelo Estado de São Paulo a doutora Mariângela Sarrubo Fragata, que era então integrante da assessoria técnico-legislativa, e os outros estados ficaram impressionados como funciona aqui no Estado de São Paulo essa questão que normalmente é feita por assessoramento parlamentar, né, e que aqui é feito por procuradores do Estado. Eu acho que é sim uma grande vantagem para o governo isso. Não percebo nenhuma dificuldade. Eu que já estive na Procuradoria como Procurador-Geral Adjunto, integro a assessoria técnico-legislativa, meu cargo em comissão ainda é lá. Estou afastado para exercício do cargo de secretário adjunto, mas enfim, conheço bem também este viés, né, das atribuições. E digo que não existe nenhum problema de relacionamento. É muito bom o relacionamento da Casa Civil com as duas assessorias, né? Então, o fato de serem procuradores do Estado, portanto, funcionários públicos, servidores de carreira, não tem atrapalhado nada o relacionamento do governo, que eu tenho acompanhado, não é só deste governo, de todos os que participei anteriormente, já são vários, estou com 28 anos de procuradoria já, posso dizer que essa experiência tem sido exitosa, né? Então, eu acho que para o governo é vantajoso ter servidores de carreira nessas posições, porque eles podem dar dimensões mais isentas, né, das questões que são colocadas. Então, as alternativas são colocadas com mais isenção, né? Há uma tendência, quando se trata só de cargos puros, chamados cargos puros, de comissão puro, há uma tendência de haver um certo alinhamento com as posições do governo. E, no caso das assessorias, nesse plano, o que se espera também é o contraponto, que é feito, acho que com muito mais liberdade quando se trata de cargos de carreira. É preciso esclarecer que os órgãos de assessoria, tanto a JG quanto a TL, os cargos são cargos em comissão, né? São cargos de procurador do Estado assessor, que são cargos em comissão, mas cargos em comissão da estrutura da carreira de procurador do Estado. E isso é que faz toda a diferença. Só né? podem ser preenchidos por procuradores do Estado, não é isso? Isso faz toda a diferença, né? Mendes, você já esteve no comando da Procuradoria-Geral do Estado e hoje você ocupa um cargo de ponta na administração, né, numa secretaria, como nós já dissemos aqui, que é a Secretaria da Casa Civil, que coordena todo as ações políticas do governo. Eu queria que você, a partir dessa sua experiência agora como administrador, né, que você falasse um pouco do relacionamento da atividade jurídica do Estado com a atividade política. Se você acha que, por exemplo, você já disse, né, que nesses dois órgãos há um relacionamento exitoso, né, que é um relacionamento feliz de integrantes de carreira jurídica concursados com a administração. Mas no âmbito mais extenso, quer dizer, como é esse relacionamento e o que você acha que poderia avançar, né? Na tua experiência agora como administrador, é muito importante para nós que estamos, né, na carreira, termos essa visão do outro lado, né? O que se espera de nós, né? O que o administrador espera da Procuradoria. Bom, primeiro das diferenças, não é? Enquanto procurador-geral adjunto, né, a minha função era basicamente dentro das atribuições da PGE, portanto muito focadas, né, nas atribuições da própria instituição a que pertencemos, né, que é um importante foco, mas um foco dentro das várias atribuições do Estado. A Secretaria da Casa Civil tem essa dimensão muito mais ampla, né? Ela, enfim, tudo ou inicia ou finaliza na Casa Civil, né? Então, o espectro de atuação da Casa Civil é muito mais amplo, né?
em compensação, também não é possível na Casa Civil se fazer o detalhamento, o exame concentrado, né, profundo de todas as questões. Por isso nós precisamos que isso já venha, né, feito pelos órgãos, enfim, por onde os assuntos tramitam. E também a PGE. Sim, os órgãos técnicos, jurídicos ou não jurídicos. Que também é uma função de meio, né? A atividade da Procuradoria, a atividade jurídica é de meio, né? Ela não é finalística em si, né? Alguma medida sim, mas na maior parte das vezes compete à PGE também, enfim, trabalhar em harmonia com os demais órgãos e prestar assessoramento para que os assuntos sejam colocados para decisão. Então é uma atividade mais focada. A da Casa Civil é mais abrangente, né? E vai sempre na linha de decisória, né? É a instância de decisão, né? Então é muito diferente o trabalho, né? Um trabalho de administrador mesmo, né? E embora eu esteja ainda, me considero ainda em treinamento para isso, porque estamos há poucos meses aí de início de governo, né? Eu poderia dizer que o que a gente precisa e sempre conta com a Procuradoria é um exame célere na medida do possível, né? Porque hoje o mundo é muito veloz, né? E nós estamos vivendo um momento em que nós estamos, acho que, numa passagem, né? Dos processos, né? Ainda nós temos já a velocidade do meio eletrônico, mas ainda estamos muito presos no meio físico. E o próprio Estado, né, Mendes, está muito mais ativo, né, na economia, na realização de políticas públicas. Mas também tem essa dificuldade de renovar processos, né? A máquina estatal é muito pesada ainda, né? E a velocidade do mundo moderno hoje exige que se trabalhe com mais rapidez, e isto um pouco se choca com a necessidade de ponderação, de estudo, de análise criteriosa, né? Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje é como produzir, né? Como a advocacia pública pode se aparelhar, né? Para dar a resposta no tempo em que o administrador precisa dela, né? Acho que isso é o grande desafio que nós temos, né? Você perguntou qual seria a grande necessidade, o que o administrador demanda hoje da advocacia pública. É esta celeridade, né? A rapidez de dar a resposta jurídica no tempo em que o administrador tem para decidir, que ele também ficou com o tempo menor, né? O administrador tem menos tempo hoje para pensar e para decidir, e, portanto, ele precisa que o suporte jurídico também venha mais rápido, né? E acho que isso é um ajuste que ainda nós estamos carentes de fazer. As instituições, né? precisam todas se modernizar, isso, enfim. A modernização, é claro que nós tivemos grandes avanços, né? A tecnologia permitiu esse avanço e a Procuradoria se adaptou ao mundo tecnológico, né? Até com bastante velocidade. Mas há necessidade de muito avanço nisso ainda, né? E tem a ver, inclusive, com a questão de quadros, né? Quer dizer, você precisa de mais quadros de procuradores, né? Ou você precisa de mais estrutura para prestar o serviço e menos de procuradores e sim mais estrutura. Acho que é isso um pouco que a gente precisa trabalhar, né? E achar essa equação, enfim, que nos permita dar ao administrador a resposta que ele precisa com a velocidade que o mundo exige hoje. Voltamos a apresentar Argumento, Advocacia Pública em Ação. Tem outros dois assuntos que eu gostaria de tocar com você, que são assuntos que a associação também tem procurado levar, enfim, a advocacia pública, de uma maneira geral, tem procurado levar. Uma delas é uma questão mais específica e que nós temos aqui no Estado de São Paulo,
que diz respeito a um dispositivo da nossa lei orgânica que a gente chama aqui de lei da mordaça, né? Que é aquele dispositivo que só permite que o profissional dê uma entrevista ou, enfim, fale sobre a sua atividade com a autorização do Procurador-Geral. Esse dispositivo, no Estatuto do Servidor Público, foi revogado. Ele também existia lá e foi revogado. Na Lei Orgânica da Procuradoria, ainda não. E a associação tem uma proposta para formular aí ao Procurador-Geral, ao governo, de que nós alteremos isso e passemos a ter a mesma sistemática do funcionalismo público em geral, aí, que na época já entendeu, o próprio governador entendeu que essa era um dispositivo autoritário, né, da época da ditadura. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu diria rapidamente que eu acho o dispositivo totalmente anacrônico, eu acho um lixo autoritário, acho que deve ser mesmo revisto, né? Mesmo porque nós temos pouquíssimos incidentes envolvendo manifestações de procuradores do Estado. Né? Acho que é um dispositivo que não se justifica. Né? E o pior é que quando esses incidentes aconteceram, ficou claro que o dispositivo é inútil. Porque eles não tiveram, né? O dispositivo não teve o condão de evitar que os incidentes acontecessem. Então, se o fato de ter uma norma lá impedisse o incidente de acontecer, ainda ele teria alguma utilidade, né? O fato é que o procurador do Estado, enfim, quando ele deseja se manifestar, ele o faz e, enfim, se acontecer alguma coisa inadequada, só vai saber depois. Sim, ele né? tem os meios correcionais da própria instituição que podem agir. Acho que é não vejo nenhuma razão para manter esse dispositivo. Acho que desnecessário, retrógrado, ultrapassado. Nós também achamos isso, estamos aí advogando a causa da revogação do dispositivo. Eu sou aliado nessa... Entendemos até que é inconstitucional, mas enfim. Acho que não precisa. Na verdade, assim, é inútil, é desnecessário, né? Os procuradores têm muita consciência das suas atribuições, né? E acho que é uma questão mais de vamos chamar de educação para as funções, né? Nós temos todo um curso, né, que é feito para os procuradores que recém-ingressaram, né, que é o curso de adaptação aos procuradores. Poderia ser uma matéria, por exemplo, né, de educação dos procuradores para o exercício da função, porque é natural que se espere do procurador responsabilidade quando ele vá se manifestar, principalmente quando ele está à frente de processos rumorosos, né? Então, acho que precisa ter esta cautela, mas acho que é algo que se pode deixar a critério do próprio procurador, né? E se ele, enfim, não se portar adequadamente, há os mecanismos de correção disso. Como você bem lembrou, nós temos uma corregedoria bastante atuante. A outra questão que eu queria te colocar é relativa à questão da autonomia da advocacia pública. Esse é um tema já antigo, né, dentro da advocacia pública, mas que tem tomado parte das discussões, principalmente no âmbito nacional, em função do que tem se chamado hoje da necessidade de paridade de armas. A advocacia pública, por uma questão histórica, no momento da elaboração da Constituinte de 88, ela foi inserida no âmbito das funções essenciais da Justiça, mas não recebeu as mesmas atribuições das outras duas instituições públicas que também são funções essenciais da Justiça, que são o Ministério Público e a Defensoria Pública. Nós temos 3 instituições jurídicas essenciais da Justiça: Ministério Público, Defensoria Pública e a Advocacia Pública, né? E das 3 instituições, 2
tem autonomias em graus diferentes, o Ministério Público e a Defensoria, mas a advocacia pública não, ela acabou tendo uma vinculação absoluta ao poder executivo, não obstante realize a advocacia estatal de modo geral, dos 3 poderes da federação. Então, eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso, qual o seu ponto de vista, se há espaço para uma ampliação aí das atribuições institucionais, nesse sentido de conquistar alguma autonomia. Conquistar alguma autonomia, eu acho que sim. Não sei se a autonomia que é aquela com que a Constituição prestigiou o Ministério Público e a Defensoria Pública, acho que são funções diferentes, né? Então, a questão é saber se está bem localizada, né, a advocacia pública dentro do Poder Executivo. E parece que sim, sabe? Eu não sou muito crítico dessa história, não. Eu acho que o princípio, né, da vinculação, eu acho que ele faz sentido no que diz respeito à advocacia pública. Já não vejo esse sentido no Ministério Público e na Defensoria, né? Mas no caso da advocacia pública, eu acho que faz sentido sim essa vinculação, de modo que não me parece razoável, né, perseguir a mesma autonomia das outras instituições, né? Eu acho que nós poderíamos trabalhar com determinadas autonomias, né, que garantissem aqueles princípios básicos. Você ter autonomia funcional, né, você poder, enfim, elaborar o seu parecer. Independência técnica, etc. Acho que essas autonomias a gente precisa, sim, trabalhar bastante para que elas sejam respeitadas, né? Agora, aquelas autonomias financeiras, etc. e tal, eu não sei, acho que nós temos planos diferentes, né? Nós somos instituições diferentes, com vocações diferentes, e eu sou muito crítico com essas aproximações, assim, sabe? Eu acho que nós temos que ter a nossa feição própria, né? Que não pode se confundir nem com a da Defensoria Pública, nem com a da magistratura, do Ministério Público. Então, nós temos que ter um caminho próprio, né? E temos que ter as garantias para que nós possamos seguir neste caminho que nos é próprio, sem copiar nem invejar nenhuma das outras instituições. Aliás, ao contrário, eu gostaria até que as outras nos invejassem. Tá certo? E nós temos muitos, eu acho, pontos que nos distanciam das demais e que nos poderiam ser considerados vantagens, vamos dizer assim, né, que as outras não têm. Então, acho que vamos trabalhar nas nossas vantagens, né, que nos distanciam das outras, e garantir o nosso caminho próprio. Mendes, queria agradecer imensamente você ter vindo ao programa para ser entrevistado. Puxa, já acabou. É rápido, que pena, é mesmo. Estava tão boa a conversa. Eu queria agradecer demais, então, dizer que foi muito bom recebê-lo aqui, a conversa foi muito boa, desejar sucesso a você nas suas atribuições aí, como secretário adjunto da Secretaria da Casa Civil do Governo de São Paulo, e esperar recebê-lo numa próxima vez aí, quem sabe. Muito obrigado. Sempre muito bom conversar com você. Como eu disse, ia procurar me esquecer que estávamos num programa, e assim fiz, e foi muito fácil, porque você sempre muito boa a conversa. E quero lembrar também que eu sou membro do Conselho Assessor da Associação. É verdade. Portanto, também conheço bastante a casa, me senti muito à vontade aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. E muito obrigada a todos que nos assistiram. Convido para que nos assistam na próxima semana.